Welcome to the canal, the English, Portuguese and Literature channel. Hi guys, how are you doing? Today our video is going to be about grammar. Hoje nosso vídeo vai ser sobre gramática. Vamos tentar esclarecer de uma vez por todas esse negócio de usar do, does, did, will, would para fazer perguntas. O que são essas palavras? Bom, elas podem ser usadas como auxiliar para fazer perguntas ou para se fazer frases negativas. E eu preciso usar isso, não é que nem em português, que simplesmente eu faço uma pergunta mudando a entonação da frase. Por exemplo, eu posso falar, eu gosto de chocolate. Ou eu posso perguntar, você gosta de chocolate? Eu não tive que usar nenhuma palavra extra para fazer essa pergunta. Eu posso afirmar, você gosta de chocolate? Você gosta de chocolate? Aí eu estou perguntando. E qual a diferença para o inglês? No inglês eu não posso simplesmente mudar a entonação. Eu preciso usar uma outra palavrinha nesta frase que indica que isso é uma pergunta. Por exemplo, se eu vou fazer essa mesma frase em inglês, eu tenho que falar do you like chocolate? Do you like? Ah, esse do não quer dizer nada. Ele é uma palavra auxiliar para indicar aqui que eu fiz uma pergunta. Isso é coisa da gramática da língua inglesa. Não tem como a gente tentar falar, mas por que eu tenho que fazer isso, tal? É gramática, é regra. Se você falar, you like chocolate? Eles até vão entender, mas você está falando errado. Você não está usando a gramática correta da língua. E cada língua tem as suas características próprias, e a característica própria do inglês é usar verbos auxiliares para a grande maioria das perguntas em inglês. Por que eu estou dizendo para a grande maioria? Existem alguns verbos que eu vou classificar aqui como verbos fortes, porque eles não precisam ser apoiados por essas outras palavras chamadas de auxiliares. Então, por exemplo, uma pergunta como, você é estudante de inglês? Eu vou inverter o verbo é com a palavra você. Então, vai ficar, are you an English student? Se eu fosse afirmar, ficaria you are an English student. Este verbo are faz parte de um verbo forte que é o verbo to be. Então, o verbo to be, que tem 3 formas no presente, am, is e are, não usa nenhuma palavra extra para se fazer uma pergunta. Eu vou dar algumas frases agora com esse verbo e vocês vão ver que não usou nenhum auxiliar, nenhuma palavra a mais. Eu só inverti a ordem entre o sujeito, que é a pessoa da frase, e o próprio verbo. Examples. Ele está aqui. Is he here? Se fosse afirmativa, he is here. Interrogativa, is he here? Ela está feliz? Is she happy? Se fosse uma afirmativa, she is happy. Na interrogativa, is she happy? Você é meu amigo? Are you my friend? Se fosse afirmativa, you are my friend. Entenderam? Simplesmente eu inverti a ordem e fiz perguntas com o verbo is e are. Poderia ser feito com o verbo am também, que eu posso dizer, eu estou louca. I am crazy. Mas eu também posso fazer uma pergunta. Eu estou louca. Am I crazy? Inverti a ordem. Alright? Alguns outros verbos que nós não vamos ver hoje também funcionam assim. Simplesmente vão inverter a ordem com o sujeito para se fazer pergunta. Agora, 90% dos verbos em inglês não vão inverter a ordem com o sujeito, porque eles vão precisar de uma palavra auxiliar antes desse sujeito para se fazer uma pergunta. É a maioria dos verbos que vai usar isso, então vocês têm que saber, alright? Por exemplo, o verbo work, que é o verbo trabalhar. Se eu fosse fazer uma afirmativa, você trabalha. You work. Para fazer uma pergunta, não basta simplesmente eu fazer you work. Eu tenho que fazer com auxiliar essa pergunta. Então, eu vou ter que perguntar, do you work? Alright. Quais são os verbos auxiliares? Quais são as palavras que nos auxiliam a fazer perguntas? No presente, nós usamos o do e o does. No passado, nós usamos o did.
Então, vamos fazer algumas perguntas com do, does e depois com did, ok? Do you like chocolate? Does your mother work here? Do you go to the cinema sometimes? What does your mother do? Where do you go every day? Does your dog eat chocolate too? What kind of music do you like? Where does your best friend live? Percebam que quando a pessoa é you, eu usei o do. Quando a pessoa é he or she, na verdade, palavras que correspondem a ele ou ela, eu usei o does. Então, quando eu uso um, quando eu uso outro? Bom, o do vai ser usado quando a pessoa da frase corresponderá I, you, we e they. E o does vai ser usado quando a pessoa da frase corresponderá he, she or it. E simplesmente, quando eu vou usar o did, é se eu quiser fazer uma pergunta no passado. E não tem diferença entre os pronomes, entre as pessoas. I, you, we, they, he, she, it, todos eles vão fazer perguntas com did antes deles. Então, por exemplo, sua mãe viajou ontem? Did your mother travel yesterday? Você assistiu a um filme ontem? Did you watch a movie yesterday? Alright, very good. So this was the first part of this video. Next two videos, we are going to continue talking about this. See you.